Muito prazer, eu sou a Mayara e eu sou Prazer, da Mayara. página A7List. Então, muito obrigada por Já esse vi papo aqui com post a de gente. vocês. Sério. Sim. E assim, a gente também esteve presente, aí eu vou falar desse álbum 7, mas teve aquele show na áudio que também você tocou sucessos do álbum 7, que foi com a Eisenbahn. Ah, sim, verdade. E aí, começando falando sobre isso, e nos releases que eu li sobre, você disse que esse álbum ele foi transformador. Então, assim, como que foi isso para você? Se você tivesse que resumir pra gente o quanto isso te transformou, o quanto a criação desse álbum fez isso com você? Ah, ele me transformou, me ajudou como pessoa mesmo, me transformou assim. Eu consegui me desvencilhar de várias situações que eu tinha um apego, talvez emocional, mas que não me faziam bem, com pessoas ou com um passado e com coisas assim que talvez me deixassem mais pesado, me deixassem que eu carregasse e que não fazia mais sentido, sabe? Então ele veio assim, as músicas mesmo foram sessões assim de descarrego, assim, de escrever, de fazer, de tirar de mim. E por isso que o sete tem um nome sete mesmo, que é esse número é de transformação de horário ali, que é o fim do dia, começo da noite, aquela cor azul que fica no céu, que tem a cor que é a cor do álbum. Então foi isso, assim, e foi um processo muito bom. Eu fiz 40 anos também, então eu pude ver que pude refletir sobre a minha vida, sobre várias coisas durante a construção desse álbum, que foi um álbum que eu construí em um ano, não foi assim, ele foi sendo feito, né? E agora é o fim desse ciclo. Então é por isso que eu acredito que eu estou uma pessoa melhor e um artista também mais um artista melhor também, musicalmente falando, o som eu gostei de tudo, toda a amarração do álbum, pensar em cada detalhe do álbum, das cores, das músicas, da sequência, do visual do álbum. Foi bem transformador mesmo. E aí você comentou também dessa questão, né, desse simbolismo que o sete carrega, e a astrologia ela entrou nesse processo criativo, né, nesse álbum. Então teve assim alguma decisão importante tomada por causa da astrologia. Sei também que teve a sua mãe participando ativamente, né, dessa fase. Então como que foi assim dividir algo tão artístico vindo de você e como que foi colocar a astrologia nesse meio? Então, na verdade, é uma coisa que eu percebi agora e coloquei, poetizei essa astrologia para entrar no álbum mesmo, porque sempre foi presente. Todas as decisões, e não só astrologia, numerologia, esoterismo no geral, assim, umas coisas que eu percebi aqui nas entrevistas, né, na verdade a minha família sempre me inseriu isso. Minha mãe, meu pai é um estudioso das religiões, minha mãe ela é formada em psicologia e ela é formada em astrologia também, faz uma pós em astrologia kármica, tipo assim, ela sabe dos estudos dos astros. Meu avô é um cara, é médium, ele trabalha num centro e sempre me deu presentes assim, símbolos para eu me cuidar. Cada clipe que eu ia fazer, a minha tia me dava uma camiseta para eu usar no show. Quando eu estivesse cansado, se ela me visse na TV, ela me ligava, falava: deita na cama que eu vou te mandar um reiki. Eu deitava na cama. Assim, são coisas que são presentes na minha vida. Só que eram na minha vida pessoal, sabe? E eu nem sei se era legal falar disso ou se não era legal. Só que nesse álbum eu falei, cara, é uma coisa que me faz bem, tudo isso e é a minha família é uma coisa que me traz muito para casa, assim. Então, sim, todo o álbum ele tem esses simbolismos todos, tem essas coisas, e a astrologia, por exemplo, ela está presente ali na data, nos lançamentos. Amanhã é um dia perfeito para se lançar algo novo na vida, qualquer que seja, porque é uma lua é a lua crescente. Então é uma coisa que vai crescendo, sabe?
É, então é isso, sabe? Faz parte, sim, e também e- sempre esteve parte, só que agora tá escancarado junto com as músicas ali. E aí, agora falando um pouco mais sobre esse processo criativo, inclusive é muito legal saber disso tudo, porque quando eu soube, né, do set, quando a gente lê as coisas também, a gente pensa na astrologia, mas não que isso está tão inserido na tua vida, principalmente amanhã, na questão de lançamento. É muito interessante saber disso, mas agora falando da questão da composição, teve a Jenny também compondo com você, né, algumas músicas, e como que Aham. foi esse processo de escrita, assim, você comentou que faz um ano, né, que vem aí fazendo esse álbum. Como foi isso? Principalmente com a Jenny também. Eu comecei a fazer o álbum ali com a primeira música foi Além do Fim, que foi uma música que foi muito boa, assim, foi muito legal na minha carreira, que ela que me deu o despertar para fazer o álbum. É, ela concorreu ao Prêmio Multishow, né, com o Felipe Vassão, que é um cara que me ajudou com esse conceito musical de trazer mais orgânico, mais tocado, voltar um pouquinho, tal, e fazendo o violão, como que é a composição. E a Jenny, né, é uma eu conheço há muito tempo a Jenny, desde a época que eu fazia o X Factor, que eu era jurado no X Factor, sabe, o X Factor. Aham, sim. E, e ela era uma pessoa que se destacava ali. Infelizmente, ela não era do meu time, mas ela se destacava no X Factor e tal. E depois a gente começou a se cruzar nos estúdios, então ela ficou uma amiga mesmo. Até que a gente se encontrou para fazer as músicas e ela entendeu o conceito e eu, com esse momento de vida, de reflexão, é, dando mais valor para o que eu, né, tentando me, como eu disse, desvencilhar de coisas e tal, e a gente começou a ter sessões de terapia, assim, eu e ela, e começar a escrever muito, assim, de fluir. Então, ela, além de ir lá fazer um feat na Deixa Sonhar, ela tem, ela compôs vários, acho que mais da metade do álbum comigo, e também gravou vozes em várias músicas, na Azul, Oceano, na Fim do Mundo. Fim do Mundo foi uma situação que ela passou, eu e ela ali, o namorado dela, que é um dos produtores também, o Lucas Vaz, né? Então a gente acabou escrevendo de coisas que a gente passou junto, né? Também. E aí, falando de Deixa Sonhar, ela tem um clima ali mais solar, né? Ela nasceu assim pela manhã. Você sente de que essa questão influencia no tom emocional da música, os momentos de criação, as horas que isso é criado? Isso é mais uma pergunta curiosa, justamente por esse clima mais solar, assim, matinal de Deixa Sonhar. Muito, influencia muito. Eu percebi isso lá atrás, no álbum do NX Em Comum, que eu mudei para o Rio. E quando eu mudei para o Rio de São Paulo, as músicas ficaram super para cima. E é uma coisa que você absorve. A gente é uma esponja, né? A gente absorve o que a gente vê, o que a gente vive, o que a gente pensa, principalmente. Então, a gente sair na Deixa Sonhar, em várias ali, a gente falou, cara, vamos viajar, sair da onde a gente está e olhar um pouco de fora o mundo que a gente vive. E a gente foi lá para Los Angeles e ficou lá um pouco, sei lá, uns 10 dias e fez, sei lá, quantas músicas. A gente fez muitas músicas. E, e aí e um momento assim que acabou de acordar, nossa, que lugar irado. Um Airbnb que a gente tinha alugado lá, que tava todo mundo junto. Antes da gente ir pro estúdio, já a galera caixa, assim, mas, cara, a gente vai pro estúdio à tarde. Ah, mas já vamos deixar tudo pronto. Aí a gente falou, cara, imagina, eu fiquei pensando aqui na hora que eu acordei, eu falei, tipo, imagina se eu morasse aqui, se eu tivesse nascido aqui nesse lugar, quem que eu, tipo, qual banda que seria, ou quem que eu seria? E aí ninguém podou ninguém. Nossa, eu seria tal, eu não sei o quê, faria isso, eu cantaria em inglês, estaria no seu. Bom, aí a gente, cara, deixa sonhar, né? Deixa seguir, deixa sonhar e tal. Eu falei, beleza, eu vou malhar e já venho. Aí eu fui malhar ainda por cima. Aí no que eu voltei já tinha uma música sendo feita, ó, então deixa sonhar. Tá. Foi, caraca, a gente terminou a música, eu já gravei ali. E à tarde a gente foi pro estúdio ainda, a gente vai fazer outra. Mas isso é muito legal, assim,
do lugar que você tá. E às vezes eu já forcei a barra de estar em lugares para fazer músicas, assim. Não funciona muito, mas às vezes pode dar certo. E aí, falando de outra música também, tem a questão de Cuida, né? Que ela é bem mais profunda no álbum. E como Uhum. é para você, assim, expor esse tipo de vulnerabilidade nos projetos solos? Para mim é muito, foi muito. Eu tirei um peso das minhas costas com essa música, porque nessa essa música ela fala de uma pessoa que é muito importante na minha vida. E eu acredito que muita gente possa se identificar, né? Uma pessoa que é importante que não me faz bem. E só que a gente viveu coisas legais, mas é uma relação muito difícil, pesada, tóxica. Só que eu me via obrigado a estar sempre com essa pessoa e eu não sabia por quê. Então era alguma coisa emocional que eu quebrei com essa música e, e também conclui legal, né? Que é cuida do que não te machuca e cuidado com quem nunca te cuida. Então eu vou valorizar o meu tempo com as pessoas que realmente me fazem bem e tal. Então foi muito libertador fazer essa música aí. E aí, agora falando também, eu comecei falando da Jenny, dessas músicas, mas como foi trabalhar com o Matheus Assato, com o G Rocha, com o Thiago Castanho? Como que foi isso para você nesse processo? Então, esse álbum, né, eu nem como ele foi sendo feito aos poucos e ele é pessoal, é um momento de vida, né? Como eu disse, eu fiz 40 anos, é uma coisa que você vai refletir, que você vai pensar. Todos os feats aí e as colaborações são de pessoas que eu já conhecia antes fora da música até. São de amigos. Então o G é meu amigo, ele tá morando lá em Los Angeles, acabou de ser pai. Meu amigo antes do NX, durante e depois do NX. Ele já fez várias músicas na minha carreira solo também. E o Matheus Assato é um cara que nasceu na minha cidade, a gente é lá de Campo Grande, eu conheço ele antes dele virar um dos melhores guitarristas do mundo. E eu, gente, chamei eles para me visitar, ô, vem me ver. Foi isso, vem me ver e tal. E aí a gente acabou fazendo o Azul Oceano, que é uma das minhas preferidas. E eu deixei os dois monstros, assim, toca aí, eles ficaram tocando lá uma session de guitarra e virou a música lá numa crescente, assim, é o azul mar, né? Oceano, que você começa devagar e o oceano começa a ficar revolto no final. Essa que é a ideia também. O Thiago Castanho é o cara que eu conheço, porque além de ser fã do Charlie Brown e é uma banda e uns amigos que foram muito importantes para mim, todos eles, o Chorão, o Champignon, o Thiago, o Marcão, e todos os outros caras que tocaram, o Graveto, o Pinguim e tal. Mas o Thiago, e junto com o Chorão, o Champignon, né, e o Marcão, eram as pessoas que eu ficava horas junto. Eu ia no estúdio, nas gravações, aparecia lá enquanto os caras estavam gravando o álbum, moleque, assim. E, e aí eu falei, me manda uma música aí. Aí ele me mandou uma música. Então foi uma coisa de amizade que ele tava precisando também se libertar de uma situação que ele tinha passado. E aí eu fiz uma música no momento que eu tava com saudade em casa. E a Jenny é a mesma coisa que eu já te falei. Então são pessoas que realmente fazem parte, junto com a minha mãe, que me ajudou no álbum, minha família e tal, amigos, sabe? O processo foi muito libertador, como eu falei, transformador. Foi muito bom, assim, conseguir amarrar tudo isso no álbum. E aí, agora, para finalizar, eu tenho duas últimas perguntas, e uma delas na questão do ao vivo, então, assim, essa narrativa do álbum e tudo que a gente está conversando aqui, como que ela vai se traduzir no palco? Você vai ter uma história linear das faixas, ou vai manter essa apresentação aí mesclando na setlist essas faixas e as faixas da sua carreira também? Como que você pensa em colocar sete nos palcos? O louco desse momento, desse álbum, que essa turnê 7 já dura um ano, né? Como Exato, álbum. é que eu até Então, fui também, você sim. foi? Ah, que legal, pô. Tipo, então é uma coisa que eu nunca vi. É um álbum que eu tô lançando agora, mas eu já tô trabalhando ele há um ano, e uma tour também. Então agora é a hora completa, assim, eu acho. Tem músicas novas que vão entrar no setlist,
né? A introdução do show, ela é como se fosse um portal e entra ali num universo paralelo e daí para frente tem que ser o set completo mesmo. E então sim, vai ter mudanças, mas é uma coisa que foi se transformando, que eu fui tocando. Eu toquei músicas inéditas antes de lançar para sentir se valia a pena, se não valia, que a galera ia achar. Como Unfollow mesmo, que eu toquei no Detal, dentro dessa turnê 7 ali, eu falei, nossa, a galera pirou, beleza, vale a pena tocar. Então eu vou continuar assim, vou fazer mais um tempo dessa tour, agora completa. Vão ter sim umas mudanças também no set, no geral, mas é uma construção que foi acontecendo, né? Foi diferente dos outros que lança tudo, começa uma tour. Não, ela foi vindo e colaborativa com a galera. É, e você comentou do Unfollow, eu também estava lá no The Town, estive no seu show, e é muito interessante Ó, perceber que bom, que obrigado. essas músicas também desse álbum novo do Sete, que vem aí há um ano, né? Elas também estão pegando muito ali com o público. Tinha pessoas ali ao meu lado, eu estava com a imprensa, mas tinham pessoas ali ao meu lado cantando as músicas novas, assim como os hits antigos, os pops que você estava cantando também no dia. Foi Então, legal isso. assim. Foi muito legal, foi muito diverso, e isso é uma opinião mais minha da nossa página também, quando a gente já cobriu shows, que a gente vê o quanto você se sente livre artisticamente na sua carreira solo, né? Eu sinto muito isso, a sua Sim. energia no palco e toda a sua criação também. Então, é muito especial ver isso, sabe, vindo de você. Nossa, obrigado. Fico feliz de saber. Isso me dá mais força para continuar pensando assim no momento que a gente tem que ter, porque o show é tudo uma desculpa para estar no show, né? Tudo que eu faço, eu acho que quem ama em show, ir e tocar, é tudo uma desculpa para estar ali junto, a gente cantar junto, o álbum, as músicas, é tudo ali que é o momento. Ali que é a hora da verdade, de lavar a alma e de a gente nunca mais esquecer e tal. Então eu fico feliz, assim, eu sinto que as pessoas estão curtindo mesmo, acho que pela sinceridade, talvez pelos temas também que estão se identificando mas eu vou te falar que de coração eu fiz esse álbum realmente sem me pressionar muito no sentido assim, sem medo de desagradar e tal, assim. Foi a primeira vez que eu me senti tão mais livre talvez do que antes assim para fazer isso. E isso é muito perceptível. E aí, para finalizar, existe alguma música que a nossa página é a setlist. Então a gente tem Certo? assim um quiz final. Existe alguma música que sempre vai estar na sua setlist? E aí, já que a gente está falando desse álbum, vamos falar uma música desse e uma da carreira toda? Então vamos falar Tá bom. duas? Bom, acho que uma música que sempre vai estar no setlist é um Follow, que ela é ao vivo, ela é muito boa. É, E, e uma música da carreira que sempre vai estar no setlist. Eu acho que se eu não tocar cedo ou tarde, a galera vai ficar chateada. Como eu ficaria chateado se eu fosse no show do. Que nem eu vou tocar com Foo Fighters agora no Rock in Rio e eles não tocassem. Estaremos lá. Então, bora. E eles não tocassem Everlong, eu ia ficar chateado. Então, acho que não dá para não tocar cedo ou tarde. É isso. E Di, assim, se Sete fosse um conselho, então, já que você está falando tanto de coração, que você criou esse álbum, né, sem aí os pré-julgamentos seus mesmo, né? Você se sentiu livre para criar isso. Então, se Sete fosse um conselho para quem está ouvindo pela primeira vez, que conselho seria? Conselho é uma coisa complicada, mas o que eu posso dizer é para ouvir de coração aberto. E não só o álbum, mas tudo na vida. De coração aberto, assim. Tá aberto para o novo, para coisas novas. A gente deixa de viver por julgamentos ou porque a gente acha algo. Então é isso. Então é isso. Di, obrigada. Obrigada pelo papo aqui comigo. Ana, obrigada pela oportunidade. Obrigado pelo carinho, valeu por me acompanhar, valeu por ir nos shows. Fico feliz. A gente vai se ver então bastante.